Ah, meus queridos, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês estão me assistindo, mas para mim é sempre um prazer enorme poder ter essa conversa tão de perto. Eu sou a Olímpia, e para quem não me conhece, já passei dos meus 80. 8 décadas de vida, vocês podem imaginar? 8 décadas de risos, de choros, de aprendizagens, de um monte de coisas que a gente nem consegue colocar em palavras. E hoje eu sinto que é o dia certo para compartilhar com vocês uma história. Uma história que está aqui, guardadinha no meu peito, pesando um pouquinho, mas que ao mesmo tempo me ensinou tanto. Uma história de família, de segredos, de tentar se afastar e de uma verdade que, quando veio à tona, mudou tudo, tudo mesmo. É dessas histórias que a vida insiste em nos dar para a gente nunca esquecer que, no fim, o amor, a verdade e a união são as coisas mais importantes. Mas antes de eu começar a abrir esse baú de memórias, se você gosta de ouvir histórias de vida, dessas que tocam a alma e fazem a gente pensar, já deixa um like aqui para mim. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas conversas. E, claro, comenta depois o que você achou, tá bom? Saber que vocês estão aí do outro lado me dá um calorzinho no coração. Então, vamos lá, né? Pega um cafezinho, um chá, senta que lá vem história. A minha história começa, ou melhor, o que eu quero contar para vocês começa num tempo em que a vida parecia mais simples. Eu era uma menina, dessas de cabelo comprido e trança frouxa, que corria descalça no quintal da casa dos meus pais. Lembro-me daquele cheiro de terra molhada, do barulho dos grilos ao anoitecer, da voz da minha mãe cantando baixinho enquanto costurava. Eu tinha uma família. Ah, que família linda! Meus pais, meu irmão mais velho, o Antônio, e minha irmã caçula, a Sofia. Éramos unidos, sabe? Daquele jeito que as famílias de antigamente eram. A gente comia na mesma mesa, rezava junto, ria das mesmas piadas bobas. A vida seguiu seu curso, como um rio que corre para o mar. Crescemos, cada um tomou seu rumo. Antônio casou-se primeiro com a Teresa, uma moça de sorriso fácil e olhos brilhantes. Logo vieram os filhos, o meu sobrinho Pedro e a minha sobrinha Ana. Eu, mais tarde, encontrei o meu grande amor, o José, e juntos construímos a nossa casa, o nosso ninho. Tivemos uma vida de muito trabalho, mas também de muita cumplicidade. A Sofia, minha irmãzinha, sempre foi a mais reservada, a mais artística. Ela gostava de pintar, de ler, de se perder em seus próprios mundos. Ela nunca casou, escolheu a vida dela de um jeito diferente, mais solitário talvez, mas sempre com a gente por perto. Nós 4, os irmãos, sempre nos mantivemos próximos. Mesmo com as distâncias, com as nossas próprias famílias, os domingos na casa dos pais eram sagrados. O almoço, as conversas fiadas, as lembranças que ressurgiam. Era um porto seguro, sabe? Um lugar onde a gente podia ser quem a gente era, sem filtros, sem julgamentos. Até que, um dia, a vida nos pregou uma peça, dessas que a gente nunca espera. Nossos pais se foram. Primeiro a mamãe, de repente, num sono tranquilo. Depois, o papai, 1 ano depois, de saudade, eu diria. Foi um golpe duro. Um vazio imenso que se abriu nas nossas vidas. E foi nesse vazio, nesse momento de fragilidade que as coisas começaram a mudar.
As fissuras que talvez já estivessem ali, escondidas, começaram a me aparecer. A casa dos nossos pais. Ah, a casa! Ela era mais do que tijolos e telhas. Era o coração da nossa família. E foi em torno dela que a primeira nuvem escura começou a pairar. Antônio, como o filho mais velho, sentia-se na obrigação de tomar a frente em tudo, o que era natural, mas ele começou a ter ideias diferentes das minhas e da Sofia. Ele queria vender a casa. Eu e Sofia não. Para nós, vender a casa era vender as nossas memórias. Era arrancar um pedaço da nossa história. A Sofia, especialmente, era apegada a cada canto, a cada planta do jardim que a mamãe havia cultivado. As conversas ficaram mais tensas. O tom de voz subia. Os olhares se tornavam pesados. Eu tentava mediar. Tentava fazer o Antônio entender o nosso apego, mas ele parecia irredutível. Dizia que era a melhor decisão para todos, que o dinheiro seria bem-vindo. Mas não era sobre dinheiro, não para nós. Era sobre o legado, sobre o lar. E a Sofia, ela se fechou ainda mais. Parou de ir aos almoços de domingo que tentávamos manter na minha casa. As ligações diminuíram. Uma distância silenciosa, dolorosa, começou a se instalar entre nós. Eu via a tristeza nos olhos da Sofia, a mágoa, e isso me partia o coração. Meu irmão, meu querido Antônio, estava se transformando numa pessoa que eu não reconhecia mais. Ele começou a nos tratar com uma frieza que eu nunca tinha visto. Parecia que havia um muro invisível crescendo entre nós. E a cada dia, esse muro ficava mais alto. Aí, a intriga familiar começou a ganhar contornos mais nítidos. O Antônio, que sempre foi um homem de negócios, começou a sugerir que a Sofia estava, digamos, um pouco desorientada, que ela não tinha condições de tomar decisões sobre o patrimônio da família. Ele dizia isso de forma sutil no início, em conversas com a Teresa ou com os próprios sobrinhos, Pedro e Ana, que eu ouvia sem querer. Mas a semente da dúvida, do afastamento, estava sendo plantada. Lembro-me de um almoço na minha casa, quando ele de repente soltou: "Olímpia, a Sofia está tão estranha, não acha? Tão arredia. Será que ela está bem mesmo para lidar com essas coisas de inventário, de decisões financeiras?" Eu senti um calafrio na espinha. Era a primeira vez que ele falava tão abertamente sobre a fragilidade da Sofia. Eu o defendi, é claro. "Antônio, a Sofia é introspectiva, sempre foi. Mas ela é lúcida, é inteligente, tem a cabeça dela." Ele apenas balançou a cabeça, um olhar de pena que me irritou profundamente. A situação se agravou quando ele, sem avisar a mim ou a Sofia, começou a levar corretores para visitar a casa dos nossos pais. A Sofia, que ainda passava lá todos os dias, cuidando do jardim, viu a movimentação e ficou furiosa. Ligou para mim, a voz embargada, chorando. "Ele está fazendo por trás, Olímpia. Ele quer nos passar a perna." Meu coração apertou. Era a primeira vez que a palavra "passar a perna" era usada. A confiança estava se desfazendo. Fui confrontar o Antônio. Fomos a uma discussão acalorada. Ele disse que estava apenas adiantando o processo, que elas, referindo-se a mim e a Sofia, eram muito sentimentais e não conseguiam ver o lado prático das coisas. Ele chegou a sugerir que a Sofia precisava de acompanhamento para gerenciar suas emoções, para aceitar a realidade. Essa foi a tentativa mais clara de afastamento que ele fez. Não só queria afastar a Sofia da decisão, mas parecia querer afastá-la de nós, de si mesma.
como se ela fosse incapaz. Isso me doeu profundamente porque eu sabia o quanto a Sofia era sensível e como essas palavras poderiam machucá-la. E machucaram. A Sofia se isolou completamente. Não atendia mais minhas ligações. Não respondia às minhas mensagens. A Teresa, esposa do Antônio, que antes era tão gentil, também começou a me tratar com uma certa distância, como se eu estivesse do lado errado dessa história. Até meus sobrinhos Pedro e Ana, que eu sempre amei tanto, pareciam desconfortáveis na minha presença, influenciados pelo pai. Era como se a minha família estivesse se desintegrando diante dos meus olhos, pedaço por pedaço. Eu me sentia sozinha. O José, meu marido, sempre foi meu porto seguro, mas ele não podia resolver o conflito entre irmãos. Ele me ouvia, me abraçava, mas a dor era minha, era da minha origem. Eu tentava de tudo para me aproximar da Sofia. Ia até a casa dela, batia na porta, mas ela não abria. Deixava bilhetes, flores, nada. Ela estava magoada demais, se sentindo traída pelo próprio irmão e talvez injustamente um pouco por mim, por não ter conseguido impedir o Antônio. Os meses se arrastaram, pesados como chumbo. A questão da casa estava paralisada. Ninguém conseguia entrar no acordo. O clima entre nós era glacial. Eu sentia falta das risadas da Sofia, das suas divagações artísticas, da sua companhia. Sentia falta do Antônio que eu conhecia, do irmão protetor, do amigo. Tudo estava diferente. Mas, como dizem, a verdade sempre vem à tona. E ela veio de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Um dia recebi uma ligação da Teresa, a esposa do Antônio. A voz dela estava embargada, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ela me pediu para ir à casa deles com urgência, que era algo importante, sobre a Sofia. Meu coração gelou. Pensei no pior. É claro, que a Sofia tivesse feito algo, que estivesse doente. Cheguei lá e a casa estava silenciosa. O Antônio estava na sala, sentado no sofá, com o rosto nas mãos. A Teresa, ao lado dele, os olhos inchados de tanto chorar. Ela me pediu para sentar. Começou a falar, devagar, com a voz falha, quebrando-se em alguns momentos. Ela disse que o Antônio estava com um problema grave de saúde. Um problema que exigia um tratamento caríssimo. Uma cirurgia que não era coberta pelo plano de saúde. Que eles estavam com dificuldades financeiras imensas. Que o negócio dele não estava indo bem havia anos. E que, com a casa dos nossos pais, ele via uma saída. Uma saída para salvar a própria vida. Meu mundo parou. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A Teresa continuou, explicando que o Antônio tinha muito orgulho, que ele nunca queria pedir ajuda, nunca queria mostrar fraqueza, que ele se sentiu encurralado, desesperado, e que no desespero ele tentou manipular a situação. Tentou afastar a Sofia, não por maldade, mas por uma dor profunda e um medo terrível da morte e de não conseguir prover para a própria família. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, marejados. Ele não conseguia me olhar diretamente. Começou a falar, a voz rouca, cheia de vergonha. Olímpia, eu sinto muito. Eu me tornei um monstro. Eu estava com tanto medo. Tinha tanto medo de não ter o dinheiro, de deixar a Teresa, os meninos. E eu não queria que vocês soubessem, que tivessem pena de mim. Achei que era o meu problema. Achei que eu tinha que resolver sozinho. Fui um covarde. Aquele momento,
Ah, meus queridos, foi um nó na garganta. Todas as brigas, o silêncio da Sofia, o afastamento, tudo se encaixou. Não era sobre dinheiro, não era sobre egoísmo puro, era sobre medo. Era sobre um segredo pesado demais para ele carregar sozinho. Eu olhei para o meu irmão, aquele menino que corria comigo no quintal, aquele que me protegia dos meninos mais velhos. E ali estava ele, quebrado, vulnerável, com um medo genuíno nos olhos. Eu me aproximei dele, sentei ao seu lado, coloquei a mão no ombro dele e as lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não de raiva, mas de dor e de um amor que nunca tinha ido embora. Antônio, eu disse, a voz embargada, por que você não nos contou? Nós somos sua família. Nós teríamos te ajudado. Não precisava de tudo isso. Ele chorou. E chorou. E eu chorei com ele. A Teresa também chorava. Foi um momento de pura catarse, de dor e de uma revelação que, embora triste, trazia consigo uma luz. A luz da verdade. Mas faltava um pedaço. A Sofia. Precisávamos da Sofia. No dia seguinte, reuni todas as minhas forças e fui até a casa da Sofia. Bati na porta e, para minha surpresa, ela abriu. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ela me olhou com uma mistura de mágoa e surpresa. Eu não falei nada, apenas a abracei com toda a força que tinha. Ela resistiu por um instante, depois me abraçou de volta. E nós duas choramos ali, no batente da porta, como duas crianças perdidas. Eu a puxei para dentro, para o sofá, e com toda a calma e amor que eu podia reunir, contei tudo. Contei sobre a doença do Antônio, sobre o medo dele, sobre o desespero que o levou a agir daquele jeito. A Sofia ouvia, a princípio com raiva nos olhos, depois com uma incredulidade que se transformou em tristeza profunda. Ela não disse nada por um longo tempo, apenas ficou ali, olhando para o vazio, processando a informação. Eu sabia o quanto ela era sensível, o quanto a traição do Antônio a tinha machucado. Mas eu também sabia o quanto ela amava o nosso irmão. Finalmente ela levantou os olhos para mim. Olímpia. A voz dela era um sussurro. Ele estava doente. E não nos contou? Eu apenas assenti, as lágrimas rolando de novo. Ele teve medo, Sofia. Muito medo. Naquele dia, a Sofia e eu fomos à casa do Antônio. E o que aconteceu ali, meus amores, foi uma das cenas mais bonitas e dolorosas da minha vida. A Sofia, que havia se fechado para o mundo, que havia guardado tanta mágoa, sentou-se ao lado do irmão. Não houve gritos, não houve acusações, apenas lágrimas e abraços. Um abraço apertado, longo, de perdão, de reconciliação, de amor incondicional que só a família pode oferecer. E ali, naquele abraço, a casa dos nossos pais deixou de ser um objeto de discórdia e se transformou em um símbolo de união. Não vendemos a casa, não imediatamente. Em vez disso, juntos, os três, com a ajuda de José, e até dos meus sobrinhos Pedro e Ana, que também ficaram chocados com a revelação, criamos um plano. Arrecadamos o dinheiro que faltava para a cirurgia do Antônio. Vendemos algumas joias de família que mamãe tinha guardado, sim, mas de comum acordo. E cada um deu o que podia. A Sofia, com a sua generosidade silenciosa, foi a primeira a oferecer a sua parte. O Antônio fez a cirurgia, recuperou-se, lenta mas seguramente. E a partir daquele dia, a nossa família foi reconstruída. Mas não igual. Ela foi reconstruída mais forte, mais verdadeira, mais unida do que nunca.
Aprendemos que os segredos, por mais que a gente ache que está protegendo alguém ou a si mesmo, eles acabam corroendo tudo por dentro. Aprendemos que a comunicação, a vulnerabilidade, a capacidade de pedir ajuda são pilares essenciais para qualquer relacionamento. A casa dos nossos pais, depois de um tempo, acabou sendo vendida. Sim, mas não para salvar o Antônio, e sim para que cada um de nós pudesse realizar um sonho. A Sofia usou a parte dela para montar um pequeno ateliê de arte, algo que ela sempre quis. Eu e José reformamos um cantinho da nossa casa para receber os netos com mais conforto. E o Antônio, ele investiu na recuperação do seu negócio e começou uma nova vida, com um coração mais leve e uma gratidão imensa. Ele aprendeu a se abrir, a confiar em nós, e nós aprendemos a olhar além das aparências, a perguntar, a investigar com o coração e não apenas com a razão, quando algo parece estar errado. A ver que por trás de um comportamento difícil, muitas vezes existe uma dor, um medo, um segredo que precisa ser revelado. Ah, meus queridos, essa história me marcou profundamente. Me fez entender que a vida é um emaranhado de fios e que, às vezes, um nó se forma. Mas com paciência, com amor, com a verdade, a gente consegue desatar. E que a família é o nosso porto, o nosso farol. É onde a gente encontra a força para continuar, para perdoar, para amar. Não deixem que os segredos, por mais bem intencionados que pareçam, criem muros entre vocês e as pessoas que amam. Conversem, abram o coração, peçam ajuda quando precisarem e ofereçam a mão, o ombro, o ouvido, sem julgamento, para quem precisar de vocês. Porque a vida é curta demais para guardar mágoas e para viver longe de quem faz o nosso coração bater mais forte. Se essa história tocou o seu coração como tocou o meu, ao viver, eu peço de novo do fundo da minha alma. Deixe seu like aqui para Dona Olímpia. Se inscreva para a gente continuar trocando essas ideias e compartilhe essa mensagem. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que, no fim, a união e a verdade sempre vencem. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Undaro.